Boa tarde, galera. A gente tá começando mais um de Salto Alto Chuteira. Como já tá ficando aí de lei, né? Toda segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente tá entrando no ar pra poder comentar o desempenho aí dos cariocas nos campeonatos que eles estão disputando. E essa semana a gente vai falar, obviamente, só aí da... Só não, né? Que acaba que a gente fala tudo, né? Mas vamos começar aí pelo nosso giro no Brasileirão. O Fluminense enfrentou no último sábado, né? O Fluminense pegou o Atlético Goianiense em casa. Foi o primeiro jogo do Abel, né? Em casa, com a nossa torcida, depois da morte do João Pedro. E eu tava lá, antes de eu comentar o jogo, eu queria só parabenizar a torcida do Fluminense, porque realmente foi uma festa muito, muito, muito linda. Tudo que a gente fez ali, o 1 minuto de silêncio, que pela primeira vez que eu vi que foi respeitado, eu nunca vi isso na minha vida, nem lá fora e nem aqui. Então ver quase 28 mil pessoas em silêncio e quando terminar aqueles aplausos, as músicas que a torcida fez pro Abel, foi muito bonito e eu tenho certeza que ele se sentiu abraçado. Então parabéns para todos nós, porque realmente a festa estava muito bonita. Eu achei uma festa que foi uma festa mais bonita do que para jogos assim de grande expectativa. Olha, inclusive foi a primeira vez que eu me emocionei alguma coisa referente à torcida adversária, que sempre eu até falava assim, nunca me chamou a atenção. É porque não houve clubismo, foi uma solidariedade, houve uma manifestação tão grande que a gente viu assim que teve a notícia da morte do João Pedro, todos os clubes, né? O próprio Abel Braga, ele citou na coletiva, ele agradeceu a todas as pessoas que estiveram presentes, mas agradeceu até o Zé Ricardo, que não é mais técnico do Flamengo, e ao Jair, né, Ventura, que estiveram ao lado dele. E então foi isso, assim, talvez a gente tenha se sentido tocado. Eu me senti porque eu sou tricolor, mas independente do clube, assim, foi um arrepio. Você olhava pro lado, você via as pessoas chorando, pessoas emocionadas mesmo. E ele chorou e eu chorei juntinho, porque eu sou chorona, eu chorei a beça. Você sentiu o espírito daqui em 2008, com o Fluminense, né, saiu na frente, já um gol belíssimo de Wendeus, como eu sempre brinco. Sempre esse apelido horrível. Desnecessário. Não é desnecessário, não. Fez sentido nele, Gente, fala sério, o moleque joga muito. Eu acho que é uma das principais revelações do Fluminense nesse ano. Uma das principais não, com certeza, porque dos que foram revelados, né, que subiram da base, realmente o garoto é muito bom e fez um pouco diferente, né? Antes ele só tava dando tiro de fora da área, que era só sapatada, né? Que a gente via com mais de 100 km por hora, 30 metros de distância. E dessa vez ele fez o gol ali dentro da área, tava enfiado ali, foi oportunista e fez um belo gol que ajudou a gente a abrir o placar. Então eu fiquei muito feliz de ver o Wendel. O Wellington Silva também. Eu não quero nem falar do gol não, porque que a gente tomou não, porque é desnecessário. Desnecessário, a gente ganhou. O importante que venceu os 3 pontos. Venci, gente. Então, assim, me incomoda ainda ter vencido tomando o gol, né? Que é o que eu sempre reclamo da nossa defesa, que infelizmente a gente tem ainda tem muitos erros. esperança que isso mude? Você não tá A esperança é a última que morre, a fé em Deus também. Em Wendeus. Tá vendo? Ó, já pegou minha piada. Eu não ia perder a piada, embora ela seja ruim. E o Wellington Silva, que também marcou ontem, que teve aquela contratação frustrada lá na França, foi contra o Bordeaux? Vamos pro Bordeaux? Não vamos mais, Mas assim, foi bom, porque já que o Richarlison foi vendido de no fato, final ficou e Richarlison que está tendo problema com o visto trabalhista lá Ele fora. bateu em alguém aqui também, igual o Léo Valência? Não, ele só não tá conseguindo visto pra poder trabalhar lá. Ih, será que vai ter que voltar? Não vai voltar. Eu também Mas ele tá indo trabalhar contratado, ele não tá indo Débora Seco. Mas Quem é? América. Mas ele não... gente, América. 10 anos. Resumindo do túnel do tempo. Não, mas assim, eu também não entendi, porque eu achei que quando o jogador saísse daqui pra lá, essas coisas já iriam muito esclarecidas. Mas como não deu, como o Richarlison foi,
O Wellington voltou, né, e tá fazendo gol. E Dourado, mais uma vez, ó, ceifei. Eu não vou me estender não, porque vocês falam... Graças a Deus, ela já citou o elenco inteiro como sempre. Não citei, gente, eu falei muito rápido hoje, Ela você não tem falou nem os o que 5 reclamar. jogadores, até os que não estão mais aqui, ela citou. Rápido, 15 minutos. Agora Eu vou ela continuar falou. falando. Eu vou Não, a continuar gente tá falando. esperando pra saber se realmente você vai dar... Gente, eu juro. Ou se você vai começar e ela vai falar, não, mas só mais um jogadorzinho. Não, acho que agora ela finalmente acabou. Não, uma pensando... Mentira. Pode dar segmento, você joga depois. Não, eu queria pedir pra falar por último mesmo, porque como assim, é muita emoção falar que o Zé Ricardo saiu do Flamengo, eu vou falar... É muita meu emoção Deus. falar que perdeu pro Vitória. Não que perdeu, mas ela que prefere- o jogo serviu para que finalmente o Zé Ricardo fosse demitido. Eu posso falar do jogo então? Pode falar. Ela quer falar por último do jogo, porque aí vai ficar menos tempo pra ela falar da derrota. Mas tudo bem, faça o que você quiser. O que você quiser. Entendemos a nossa Então eu vou estratégia. falar agora. Não, Quando não, eu falo peraí. muito- Não vamos dar spoiler, porque assim, vamos deixar ela pra comentar por último, porque a gente tem uma materinha ligada ao que ela vai falar. Então vamos falar todo mundo. E também elas reclamam quando eu falo muito. Tô querendo dar espaço pra elas falarem mais, elas estão Eu reclamando. nunca Então eu vou reclamei falar. que você falou muito. Quem fala mais é sempre a Tuane, que cita jogador por jogador, os reservas, o técnico, a torcida. A pessoa que Eu conhece o falo próprio elenco. Mas, Helena, falando do jogo do Botafogo. Não, eu não conheço. Eu vou nem dar seguimento nesse tópico, senão vai ter discussão aqui e o programa vai render 20 mil minutos. Então eu Gostamos. vou falar, né, já que eu joguei antes da Cíntia, é melhor eu falar, embora a cabeça de todo mundo esteja na quinta-feira, não é mesmo? Estaremos lá. O ingresso que eles vão fazer a gente trocar de novo, ou seja, vai ter confusão de novo. Na hora da entrada a gente vai sair invadindo Não de novo. aprendem, né? Então a vida é assim, porque os clubes nunca se organizam, né? Maracanã é assim, Newton Santos é assim, as diretorias dão uma canseira na gente. Mas vamos falar do que já aconteceu e não do que vai acontecer, que o que vai acontecer a gente vai falar no final do programa. A gente teve Botafogo e Cruzeiro, Botafogo jogando com o time reserva, jogando com o Duda Cearense, com Emerson Silva, e todo mundo pensou, que legal, ele vai colocar Valência, ele vai colocar Brenner, aí você olha a defesa e pensa, ó Deus, doses de dor e sofrimento. E pra completar, ele ainda fez o favor de colocar Renan Fonseca no final da partida, para o desespero da galera. No primeiro tempo eu achei que o Cruzeiro começou pressionando muito mais, né? O Botafogo chegou a igualar lá para os 20 minutos, tendo mais chances de gol, o time estava muito afobado. O próprio Bruno Silva, você vira falando o tempo todo, calma galera. Mas eu gostei assim da postura do time a partir desse momento e também no segundo tempo. O que eu acho que foi um erro e o que todo mundo esperava era que o Jair colocasse o Marcos Vinícius desde o primeiro tempo. Eu acho que ele podia, ao invés de ter colocado o Dudu Cearense, ele colocava o Bruno Silva no meio junto do Lindoso, e aí ele conseguia, ao invés do Bruno jogar avançado, né, pelo lado direito, e aí ele conseguia colocar o Marcos Vinícius para criar junto do Valência. Acho que talvez ele não tenha colocado porque ele depositou a esperança de criação no Léo Valência, que não estava bem. Ele teve uma ótima estreia, né, a galera, ficou falando que ele vai arrasar, com uma grande expectativa dele pro restante da temporada. É um cara rápido, cava muita falta, mas no jogo ele tava errando muito espaço, assim, tava meio viajando na partida, então acho que o pessoal esperava um pouco mais dele. Mas na hora que a gente pensou que o Guilherme ia sair machucado, porque todo mundo sabe que Guilherme, quando entra titular, não faz nada, aí não, era só um falso alerta. E infelizmente o Marcos Vinícius não entrou logo naquele momento. Eu acho que o jogo teria sido outro. E acabou que ele perdeu um gol na cara, né? 43 minutos do segundo tempo foi acho que um lance anterior que bateu na trave. O Cruzeiro bateu muito na trave, aliás. Um lance anterior que bateu na trave e esse lance dele foram os lances mais perigosos do jogo. Foi um bom jogo de se assistir. Os dois filmes, olha o maluco, pensando mais tarde. Aí... Ela vai pro cinema. Ou será Com quem será? Descubra. Hashtag. Os dois times, eu achei que cada um foi com a sua proposta. A proposta do Cruzeiro, claramente, era usar o bom meio de campo deles para poder tentar dominar o jogo, né? Porque no ataque do Cruzeiro, você vê perfeitamente os 10 jogadores de linha do Cruzeiro no campo ofensivo do Botafogo. A forma como eles cruzam a bola ali próxima à área, eles têm, eu acho eles um meio de campo envolvente, embora eu acho que o Thiago Neves está fazendo uma excelente temporada, e junto com o Lucas Romero, né, os outros meninos lá também, estão jogando muito bem.
E você via... o Botafogo foi na proposta do contra-ataque mesmo. Que é a que forma desperdiçou do bons Botafogo contra-ataques. Mas eu acho que o que deu muito espaço pro Cruzeiro foi o fato desse time que entrou não ter a marcação tão forte como o time titular. Eu acho que se ele colocasse... óbvio, né, que não, mas o Lindoso é titular, né? Não, o Lindoso. Quem mais é titular ali? O Emerson Santos, que varia o tempo todo com o Luiz Ricardo. Então, assim, eu acho que... Não que o Jair tenha perdido a forma de jogar. O Botafogo não perde a forma de jogar. O Botafogo joga desse jeito. Não perde mas eu a acho que identidade. não perde a identidade. É bom, mas Jair, a é marcação isso, não né? era a mesma coisa. Você via que a sobra de bola era muito do Cruzeiro. Você via Sempre. sabe? Não era aquele padrão de marcação pesada que você... O Botafogo titular, ele não deixa o adversário tocar 3, 4 passes. Não, o Cruzeiro... Aí o Cruzeiro Botafogo passa reserva pra não. cima. Então, assim, até pela falta de entrosamento. Então, pra proposta que o Jair ofereceu, poderia ter perdido, como também poderia ter vencido. Sim, porque não, o Marcos eu Diniz achei- perdeu um gol na cara, mas o Cruzeiro teve 2 bolas na trave. Mas então... tava assim, no geral, eu como imparcial, né, vendo o jogo, eu achei o jogo muito bom de se Pra assistir. mim, como parcial, foi muito bom. Assim, Um resultado jogo bem... foi melhor. o o resultado... empate no brasileiro. O resultado pra mim foi maravilhoso, Um porque ponto eu só. não queria que o Botafogo vencesse de forma alguma, né? Porque aí Eu tava, muito meu menos. Deus O do céu. Flamengo perdeu, empacou lá nos 29 pontos. O Cruzeiro, se eu não me engano, tinha 27, né? E o Botafogo 25. Por conta desse Botafogo empate, o foi a Botafogo, 25, o foi a Botafogo 25. perdeu vários jogos, empatou outros e que se mantinha no 7º lugar, né? O Vasco a mesma coisa, ia todo mundo se mantendo no mesmo lugar. E por conta dos outros resultados, a gente perdeu muitas posições. Então, assim, não que isso vá mudar algo. Eu não acho que vai, porque assim, você tem Libertadores essa semana, você tem Copa do Brasil, semana que vem você tem Copa do Brasil na outra. Eu acho que é perda de tempo você colocar um time titular contra o Grêmio no final de semana, tendo uma semifinal da Copa do Brasil. Porque, tipo assim, é o que é questão de eu só prioridade. acho, eu só acho também um pouco arriscado. Eu encontrei um botafoguense na rua na semana passada e ele falou, não tem problema não, brasileiro, a gente tá ali, tá tipo assim, mediano, é o que a nossa proposta pro brasileiro, objetivo. porque a gente tá focado na Libertadores. Eu acho focado num campeonato, eu acho isso sempre muito arriscado. Mas o Jair nunca disse isso. Não, o Jair não, eu tô falando torcedor, de forma alguma, Mas não tô aí que falando tá, vai ter de torcedor forma- que vai seguir a linha dele, vai ter torcedor que vai seguir a linha do é melhor a Copa do Brasil porque já tá 2 fases mais na frente, né? Já que a oitavas é agora, quinta-feira. Eu acho que, por exemplo, ele poupar pro jogo antes o jogo contra o Atlético Mineiro foi essencial, porque o Botafogo estava voando em campo. Quem estava no estádio estava assim, gente, mas caraca, o melhor primeiro tempo da temporada. Foi muito, muito bom. Então, assim, eu acho que em certo momento ele poupar por o Botafogo ter começado a jogar ainda em janeiro faz muito sentido. Agora, a gente vindo de um jogo contra Palmeiras, com bom time, Cruzeiro, com bom time, Não, isso é um Grêmio, time de- com bom o time. Palmeiras tá Você vai disputando lá em colocar cima, né? titular contra o Grêmio? Você tá de sacanagem. Coloca time reserva de novo Que vai contra o perder. Bahia, contra a Ponte Preta. Aí você coloca time titular, você coloca um time misto. Porque não tem como dizer que aquele time era um time misto, era um time reserva. E eu não acho que tira o mérito também da qualidade do time. O time teve uma boa postura em campo, teve um bom comportamento e teve claras chances de vencer a partida, como também teve claras chances de perder a partida. No fim das contas, se o Botafogo não tivesse cometido grandes pecados em outras partidas, o empate estaria todo mundo aplaudindo e achando ótimo. Então, vida que segue, pensamento na quinta-feira. Só pra poder falar uma coisa assim, pra ressaltar, porque ela teve a cara de pau de falar que eu falo muito. Céu, gente, que essa voz de Tuane, assim. Ela teve a cara de É porque ela sempre pau. fala alto, e agora ela... Ai, eu queria falar que ela teve a cara de... Eu grito, as pessoas reclamam. Eu tento ser Mocinha. fofa, as pessoas reclamam. Fofa, Você não tem nada, meiga e amor. abusada ela, no máximo. Então, a Precisa revelar, situação do Vasco semelhante à do Botafogo que ela falou com relação a não manter uma sequência boa. O Vasco veio de 2 derrotas, segurou o empate agora e, enfim, o primeiro tempo foi bem lá e cá, né? Mas assim, a zaga do Vasco ainda tá bem furada, o Breno. Então, o Henrique, ele meio que se redimiu do jogo contra o Atlético Paranaense, que deu mole lá e acabou tomando o gol. Ele evitou agora um gol, até uma defesa difícil também, feita pelo Martins Silva. E mais o jogo que o Martins Silva teve que ser o salvador da pátria, Pois é. porque senão
Vasco Busto tinha do que- Martim Silva na frente de São Januário. Já tá Tira na hora. Se Romário. não fosse, tira Romário e coloca ele. Acho que vai ficar bem isso. E no segundo tempo, o Milton Mendes, ele tentou, ainda colocou o Thales. Precisa perder uns quilinhos, o Thales, né? E, Quase o Walter. né? E o Andrei também. Enfim, a garotada tá seguindo bem, o Paulinho, tanto o Paulinho, Paulo Vitor, o Matheus Vital tem velocidade. Tem sido ele vital. Tem sido vital. Que piada, amigo. Ele Badum. cruza bem, mas tem um pouquinho de problema na finalização, uma mira meio estranha ainda que ele precisa acertar. Mas é isso, foi empate, jogo sem gols, foi bem movimentado, mas a grande emoção ficou mesmo pro final, na polêmica lá do empurrãozinho básico de amigos. Empurrãozinho não, né? Porque de foram amigos. vários. Básico. Tomou umas 3 porradinhas ali, mas... Essa é a minha opinião sobre isso. O Rodrigo, ele sempre foi encrenqueiro, né? Sempre. Não é de agora. Ele já É. arrumou problema com o Fred antigamente, ele já arrumou problema com Rafael Vaz. Ele já arrumou problema com todos os Ele jogadores. arrumou que problema ele com os colocou. jogadores do clube e adversários. Exatamente. Pois é, e vem me dizer que ela tava parabenizando os jogadores, tava nada, tava fazendo um pouquinho na cabeça deles. Não, eu não tava duvido. Não, eu não acho assim, isso, eu não não. acho que nenhum dos dois tá certo. Primeiro que o Não, meu eu tô falando também... assim, Não. do Rodrigo tá fazendo a cabeça. Não, acho que todo jogador, quando termina É. o jogo, fica ali batendo papo. Às vezes tá conversando, pô, é seu filho. não, sim, Independente dele. Mas é, como dele já ou vem de uma polêmica que eles fizeram uma reunião também para falar do trabalho que o Milton Mendes está fazendo, dessa sequência bem invariável, que o Vasco não consegue uma boa sequência de vitórias. Mas e tudo mais. assim, O Nenê também querendo jogar, o Luiz Fabiano também não querendo jogar, tudo efervescendo. Não que o na cabeça. Rodrigo eu acho- tem alguma coisa a ver com isso, né? Porque ele quis... Não tem, Mas vem o Rodrigo uma coisa Rodrigo puxando saiu a por causa outra. dele. Por causa do Milton Mendes, é. Aí o Milton Mendes diz que não, foi o Eurico direto que mandou, ele não tinha eu nada acho a que ver com nessa isso. situação tem uma coisa aí, assim, primeiro que eu acho que a torcida tem que ver que o Milton Mendes não pegou um time mega embalado que fez ano passado vamos ser realistas. Não, é um time O que ainda Vasco está em não, recuperação. o Vasco tá voltando da Série B e assim, a gente ainda brincava, né? Todo mundo, acho que todo mundo, entre os amigos e tal, todo mundo sempre brincou que o Vasco ia cair de novo, né? Até pela piada de tipo, sim. fica um ano na Série A, outro ano na série B. Então eu acho que assim, o trabalho do Milton Mendes até que tá sendo um trabalho surpreendente. Sim, sim. Porque pode não estar da forma como torcedora, Como eu torcedor, queria que o Fluminense gostaria. estivesse em primeiro colocado, né? Logicamente. Mas a gente tem que ter consciência das limitações. Sim. E aí, e com isso, eu acho que o Milton Mendes até que tá fazendo um bom trabalho. Mas tá eu acho fazendo um bom trabalho. Tá É, jogador valorizando também. agora. Ele arrisca algumas posições, tipo, tira um lateral, coloca um. Mas você tá achando que os jogadores do Vasco estão tentando derrubar? Estão o técnico? satisfeitos com o trabalho Não, dele. assim, não ele- vem a gente sabe que, derrubar, a gente sabe é. que jogador derruba técnico, gente. Não vem, Sim. não tem como a gente dizer que não, que isso é uma realidade, né? Quando os caras, aí, o grupo ali fechado não tá satisfeito com eles e tudo mais. Mas você Eu não acredita que esteja diria acontecendo? derrubar, eles estão começando a levantar alguns questionamentos, entendeu? Como teve Talvez a reunião. começando uma revolta até contra Não ele. é Não, revolta, porque mas por eu- não concordarem com a Isso, não forma como concordar. ele está trabalhando. Exatamente, com algumas atitudes que ele toma. Ah, Por exemplo, tanto que ele é super gente boa com a imprensa, a relação... Um cara educado, não, você vê que ele é um cara educado. Ele era educado. E tem feito um bom trabalho, sim. Só que é aquilo, eu... Bonito. Eu Milton achava Mendes ele... é... Ai, gente, o crush da Rayana é o Milton Mendes. eu falei Olha, a que pessoa Zé acha Ricardo. Guerreiro bonito, acha Zé Ricardo bonito. Não, mas Zé Ricardo era um coroa Ainda. apresentável, vocês não achavam? Não, era um... Interrompemos esse programa para outra coisa. Não, né? é porque Zé Ele é Ricardo... elegante, simpático. Eu agora é ficava bonito. pensando assim, gente, Amiga, você tá alguma... muito mal de crush. Não, alguma coisa Zé Ricardo tinha que ter de bom, gente. Alguma E coisa Bate tinha vai que ser teu prestar. pai. Eu Tudo bem que eu sei tô falando que ele disso. seria um coroa, ele é um coroa apresentável. Não tô dizendo que, Se nossa, cuida, eu Wellington. pegaria... Se o Wellington Se cuida, perder... Wellington. Se o Wellington perder pra Zé Ricardo, realmente, porque o negócio da... Não, eu espero que seu marido realmente não esteja ouvindo o Agora, programa você de sabe hoje. que eu te amo, que o Zé Ricardo... Acabamos de perder Ai, mais meu um Deus. espectador
jogador depois desse relato de que Zé Ricardo é bonito. Não, Olha sabe por só. quê? O cara, não é possível que ele seja horrível de tudo na vida. Pelo menos um pouquinho de... Talvez ele seja charmoso, simpático, entendeu? Gente, eu tô me Aí apaixonando. torna ele melhorzinho. hoje. O futebol acabou, gente. Vamos É. falar aqui dos que... Ih, Diego, bonito, Ai, né? Guerreiro. Vamos Já voltar tá ao totalmente fora de foco. Deixa eu voltar pro foco do programa. Eu porque- posso falar do assunto. Flamengo Não, agora? você não vai falar do Flamengo Não, agora, porque a deixa eu- gente precisa ver o vídeo do Verdade, o Rodrigo. Rodrigo fez. Porque pra quem não entendeu a treta, o Rodrigo e o Milton Mendes ficaram se estapeando. Então a gente vai colocar uma matéria, um trechinho pra vocês entenderem. O Rodrigo gravou vídeo, dando desculpando. desculpinha. A resposta É. dele Não, com relação ao que o ele Milton sequer Mendes se falou. desculpou, né? Ele O justificou o Rodrigo fato. se desculpa pra quem, menina? Se desculpa não, produção. Solta aí pro pessoal entender e vai comentando, galera. O que vocês acham disso aí? Bom, gente, tô aqui, né, para dar uma explicação de agora, acabou o jogo agora, dar uma explicação do que aconteceu. Ali, tava conversando com os meninos, dando os parabéns para eles, porque estavam jogando. E me pegou de surpresa com um cara que eu saí do Vasco por causa dele, ele que pediu para a minha saída. Todo mundo, já deixei isso bem claro em todas as entrevistas que dei, quando saí do Vasco, que não gosto dele, não é meu amigo. E a hora que eu vi que ele que me abraçou ali, a primeira coisa que fez, eu dei um empurrão nele para que ele tirasse a mão de mim. E a hora que o primeiro empurrão que eu dei nele, ele começou a me xingar, começou ali a me agredir verbalmente. E eu continuei empurrando, pô, sai daqui. Por isso que eu empurrei. Então, foi esse o motivo que me levou ali a empurrá-lo e, enfim. Mas enfim, vamos falar de Flamengo. O Flamengo perdeu dentro de casa. Vamos falar de Flamengo, o Flamengo perdeu. Não, você não tá entendendo meu ar de... Não é de Te entendeu. alegria. Todo mundo sabe é a meio alegria que de pelo satisfação. Zé Não é de alegria, é júbilo. Ah. A torcida do Flamengo acordou domingo de manhã com a escalação do Flamengo. Aí o que a torcida tanto pedia, a saída de Márcio Araújo. Ele tirou o Márcio Araújo. Segundo informações de alguns jornalistas, ele atendeu o pedido da torcida e resolveu colocar uma escalação diferente. 4-1-4-1. Ele me pega e coloca o William Arão como único volante, sendo que a Helena sabe que o William Arão nunca foi primeiro volante, que ele marca muito mal, ele é bom até para quando ele tá em uma boa fase, sair jogando, Ele é bom de né? saída de bola. Saída de bola. Mas para marcar, Então, é uma mãe. O Ilharão não consegue marcar e ele mostrou isso nitidamente. Zé Ricardo mais uma vez deixou, não sei se ele deixou de lado as convicções que ele tinha ou se ele resolveu, sei lá. Eu sei que deu errado mais uma vez. O Flamengo começou até os primeiros 20 minutos assim, em cima do Vitória, mas não era que era pra ser diferente. O Vitória é o penúltimo colocado do campeonato. Vem numa sequência ruim. Ruim. Flamengo sufocou um pouquinho, mas depois deixou o Vitória gostar do jogo. No primeiro tempo ainda, numa bola que o William Arão foi cortar, na área, Porque não basta ele ser escalado como único volante, né? Porque isso não seria culpa dele, ele ainda entrega gol. mas eu vou te Parabéns. falar, sabe o que acontece? Uma característica que o Zé Ricardo deixou claro que ele tem dessa temporada dele no Flamengo. Ele tava boicotando os jogadores, ele coloca o jogador na furada e o jogador faz M, a torcida fica com raiva, mas não é culpa do jogador. Parece que porque é de propósito mesmo. Parece, essa é uma coisa até que eu e meu pai conversava muito. Parece que é uma coisa assim, de propósito, porque não tem outra explicação. É um espírito de Vanderlei Luxemburgo. Ah, eu sei que é uma coisa horrorosa. O Flamengo conseguiu tomar gol de Iago, que nunca tinha feito um gol pelo Vitória ainda no profissional, se eu não me engano. E aí, Fora o baile do Neilton. Neilton estava comendo a bola. a comendo. proposta de jogo dele, que ele deu uma entrevista antes do jogo começar, era que por estar jogando no 4-1-4-1, os dois laterais não descerem tanto pra atacar, ficar mais preso na marcação, porque o Flamengo estava tomando muita bola nas costas. Mas, o que ele fez? Me coloca Trauco, que é um lateral mais ofensivo, em vez de colocar um lateral defensivo. Mostrando cada vez mais que ele estava perdido, ele não sabia o que ele estava fazendo no Flamengo mais. Parece que ele não conhece os jogadores com quem ele trabalha. Parece que não tem, ele não conhece,
parece que ele não treina. O time do Flamengo parecia um bando em campo. Eu, inclusive, estou aqui para dizer que eu não sei como existem ainda pessoas que conseguem defender, conseguiam defender o Zé Ricardo. Não, consegue, né? Porque tinha gente fazendo era isso hoje. cruzamento a meia altura. As jogadas do Flamengo, quando vai bater falta, ninguém sabe quem vai bater falta. O Flamengo não tem um batedor de faltas oficial, o Flamengo não tem um batedor de pênaltis oficial, o Flamengo não sabe, é um time perdido, parece que não treina. Mas era o que a gente estava falando, não tem um esquema tático. Como é que um técnico, num jogo dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, né, não é tipo assim, é a final de um campeonato muito difícil em que você vai jogar de acordo com aquele adversário. Não, era um jogo em casa contra um time que não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tem uma pontuação que demonstra isso, e aí você vai mudar completamente o teu esquema por causa desse jogo. É algo que não dá pra entender. E é uma coisa assim, que eu vou falar agora, nem sei se é isso mesmo, mas eu arrisco a dizer que essa escalação que ele colocou ontem, ele nem chegou a treinar. Ah, não duvido nada. É bem típico da cara dele. Voltou o segundo tempo, o Flamengo, um time morto. O Flamengo não sabia o que fazer de campo. O Flamengo não atacava, o Flamengo só defendia. Era a bola nas costas, era o Ilharão lá na frente tentando defender e lá atrás ficava tudo vazio. Uma bagunça. Ainda foi o pênalti no Neilton. E aí vem a torcida de mimimi querer dizer que Diego Alves não defendeu o pênalti. O cara vem, só porque defendeu 2 pênaltis de craques aí lá fora, não significa que o cara vai defender todos os pênaltis dele dentro do clube. Pontuando que os pênaltis que ele defendeu contra CR7, Messi, gente, desde quando o CR7 é bom batedor de pênalti? Façam o meu favor, né? Quem acompanha o cara sabe que ele já cansou de perder pênalti. Fora que o cara chegou em outro, como você falou, o cara chegou em outro campeonato. Eu até acho que ele poderia ter defendido, porque assim, ele estava vendido na jogada. A Tônia até falou, quando a gente estava se preparando para o programa, na hora que a bola foi, ele já estava caído. Mas assim, eu acho que o Flamengo, os flamenguistas estão depositando muita esperança em pessoas específicas, quando na verdade é o coletivo por completo. Mas olha só, 3 jogos, 6 gols, não é questionável? Mas não culpa do goleiro, é questionável pelo jogo que o Flamengo está apresentando. O Flamengo não tem uma estratégia, não tem um plano de jogo traçado, então a defesa fica perdida, os laterais estão perdidos, tudo está perdido, falta treinamento. Os 3 gols Falta que ele uma tomou contra o Santos não é culpa dele. Falta uma liderança no time do Flamengo. Treinar o fundamento, né? Mas eu acho que a questão do Diego Alves, de questionamento, é porque a promessa do Diego Alves para ser contratado era de que ele defendeu pênalti contra. Então, assim, o agora. DVD dele foi vendido dessa Não, forma. agora vocês estão pagando. Maior assim, pegador de pagando com a E você língua respeita. da propaganda que a torcida mesmo fez. Porque quando ainda estava em contratação, será que vem? Será que não vem? Ó, se cuidem, o cara agarra pênalti de Cristiano Ronaldo. Até você não toma gol de Messi. Não toma... Então, assim, essa foi a propaganda que a própria torcida do Flamengo fez pra poder zoar a gente. Neilton do Vitória. Mas isso acontece. Mas a questão do pênalti, sem mentira alguma, assim, eu achei que o Diego Alves saiu muito mal. Muito mal. Não bateu saudade do Thiago? Talvez seja uma praga. Volta a muralha, volta a muralha. Mas eu Muralha acho que pegava, também hein? tem a influência do momento que o time estava vivendo. Você perdendo de 1-0, torcida xingando você o jogo todo, te vaiando. Você tem um pênalti e, pô, tu acabou de chegar. Se ele já tivesse defendido outros pênaltis, talvez, né? Porque você analisa, por exemplo, o Gatito. Assim, quando o Gatito se consagrou no Botafogo, ele estava num jogo pela pré-Libertadores contra o Olímpia. E o cara jogava no seu Portenho. Então, assim, ele falou... O cara estava, primeiro, confiante. Ele devia ser treinado pra cacete. E ele conhecia o adversário. Então, ele falou pro Jair: professor, eu pego 2. Ele pegou 3. Então, assim, tem a frieza, a capacitação, o clima. O Diego ali não tava com... Diego Alves não tava ali com nada favorável a ele pra ele ter concentração pra defender o pênalti. Porque ali a responsabilidade é toda dele. Não importa quem foi o candango que fez a merda. É ele que tem que consertar. Então acho que também é assim, vou crucificar o cara porque ele não pegou um pênalti mal batido. Não. O Flamengo, como está vindo em outros jogos, toma um gol, o time fica desesperado. Você olha o semblante dos jogadores, você vê assim, eles não sabem nem o que estão fazendo mais. Eles ficam totalmente perdidos. Então, assim, o Diego Alves não conseguiu pegar o pênalti, o Flamengo tomou o segundo gol e aí piorou. Zé Ricardo não satisfeito com a besteira que estava fazendo, porque eu acho o seguinte:
o técnico, os melhores técnicos que a gente vê por aí, ele admite os erros dele. Sim. Zé Ricardo viu que não deu certo desde o primeiro tempo. Qual era dele? No intervalo, ele vai mexer e vai consertar. Isso era o mínimo que ele tinha que fazer. Mas não, ele manteve. Já no segundo tempo ele foi, aí tirou o Giovani, que estava muito mal o Giovani estava. Tirou o Giovani, colocou o Berrio para dar uma incendiada. Depois tirou o Everton, colocou o Vinícius Júnior, mas no finalzinho o cara não tem tempo de mostrar nada, não tem tempo de resolver nada e fica nisso. O Flamengo perdeu mais 3 pontos dentro de casa, um jogo assim, né, fácil. Um jogo que era 3 pontos certo, o Flamengo conseguiu perder mais um. E Zé Ricardo chegou numa campanha de 7 jogos e 1 vitória. Caramba! Então, assim, é uma coisa muito ruim pra vocês que ainda não defendem o Zé Ricardo. Eu estou aqui pra dizer, 7 jogos e 1 vitória pra quem tinha o objetivo de ser campeão brasileiro. Então, assim, tinha, né? Porque só se for um milagre, igual aquele de 2009, né? Vi um técnico agora assumir a gente ser campeão assim no segundo turno. Mas, né, eu não vou ficar sonhando, porque essas meninas vão ficar falando, secando muito e eu não vou ficar deixando elas... Por Não, falar é em nem técnico, secar, né? Pensar em Corinthians, Grêmio e os que estão vindo já junto, que né, estão em fases melhores e também tem bons elencos. Quando acabou o jogo, o Fred Luiz deu uma entrevista meio que extraoficial, dizendo que o trabalho continuaria. Eu sofri o domingo inteiro, xinguei todo mundo, fiquei estressada, liguei pro meu pai, que é a única pessoa que me entende, porque o Wellington é São Paulino, e fiquei lá falando com meu pai muito tempo, né, xingando o Zé Ricardo. Por fim, à noite, minha esperança, né, fim da noite, finalmente Zé Ricardo caiu. Ela soltou até fogos. Zé Ricardo Não, caiu. Pacheco, se você ouviu fogos, foi ela. Pacheco não, Lagoinha, sei lá onde ela vai. tudo perto. É tudo ali pertinho. Então, finalmente, Zé Ricardo caiu e a gente ficou um pouco mais feliz. Falando nisso, nossa equipe foi às ruas e foi ver com a galera como foi essa repercussão da saída do Zé Ricardo. Se a galera gostou ou não, eu amei. Alô, galera! Tudo bem? Programa de salto alto e chuteira hoje aqui no Alcântara. E o tema do bate-papo é a saída do técnico Zé Ricardo do Flamengo. Você acha que ele realmente é o culpado pelo insucesso do time? Você acha que foi justa a demissão do treinador? Você acredita que jogador realmente derruba técnico? Quero a sua opinião. Batendo papo aqui com o Alexandre no Alcântara. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, mano. Bom dia. Rapaz, na verdade, o técnico Zé Ricardo não conseguiu fazer o time do Flamengo andar. Foi demitido. Você acha que a culpa foi dele? Foi justa a demissão do treinador do Flamengo? Jogador realmente derruba técnico? Cara, eu acho que, primeiro, falando do técnico do Flamengo, eu acho que ele, falta de experiência dele, tá? Ele saiu da categoria de base para dirigir o Flamengo, e um time de ponta, realmente, ele foi bem mandado embora, ele foi justo, porque não tinha como ele dirigir um time de ponta. Tá? Eu acho que o Flamengo, o time que tem, se tem um técnico de ponta, ele tá brigando com o Corinthians. Com certeza, pô, o jogador derruba técnico sim, mas agora, falando sobre o técnico, eu acho que ele escala muito mal o time, entendeu? O jogador, pô, jogando bem, ele vai, tira o jogador, coloca outro. Eu acho isso é uma desnecessidade, né, dele fazer isso, tirar um jogador, colocar outro, que o jogador não quer sair, pô, tá jogando bem, ele tira e bota outro. Eu acho isso aí injusto. Com certeza, sempre a conta é pro técnico. Sempre o jogador derruba o técnico, sempre derrubou. Sempre foi assim mesmo. E você atribui ao técnico Zé Ricardo do Flamengo não ter conseguido jogar? Cara, ele entrou, fez umas boas partidas, né, cara? Mas infelizmente os jogadores que não querem derrubar o técnico, acontece isso. Isso acontece no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, qualquer time, né? Com certeza, derruba sim. E em parte ele tem culpa sim. Para manter. Eu não sou vascaíno, eu não sou flamenguista não, sou vascaíno. Mas se manter esse parar é um bonde. Deixar aquele moleque, esse do garoto, reserva, não me recordo agora na reserva, do Pará. É muito mesmo, mais um jogador. Rodinei, né? Rodinei, apoia mais, sabe fazer gol. E o esquema, e tu sobrecarregando o Diego. O Diego tá sozinho ali, naquele meio campo. Os cabeças de área não estão colaborando, tá? Então o Conca veio para gastar dinheiro com o Conca. Agora não vai nada. Mas o Zé Ricardo, em parte, nem totalmente culpa dele, não. Tem jogador também que está fazendo corpo mole também. A zaga, infelizmente, não deu certo. A zaga, com nome não ganha jogo. Mas tá mais ou menos.
Mas eu, em parte ele não é totalmente culpado, não. Não vejo que você acha que foi injusta a demissão do Zé Ricardo. Em parte. Continuo em parte. Metade dele, metade do time. Valeu, Montanha. Obrigado pela participação, garoto. Aquele abraço. Então, gente, só vou dar um feedback aqui pra galera que tá comentando aqui com a gente, que tá participando do nosso programa e continuem comentando. O Luiz Fernando Pinheiro falou aqui pra gente: ótima iniciativa, mulheres também curtem e entendem de futebol. Luiz Fernando, muito obrigada por estar assistindo e por ver que a gente também pode perfeitamente dominar aí o assunto e que não tem preconceito, não tem barreira. Continue nos assistindo. Por favor. Para as pessoas que estão achando que a Helena falou mal, que foi até mais uma pessoa, não vou nem separar aqui, que a Helena falou mal do CR7, Mal gente. sabem que eu sou super fã do cara. Então olha só, gente, A diferença é que, se você analisar o progresso que CR7 teve, ok, né? Não, Progredindo cara, como jogador em várias funções. o que o Cristiano Ronaldo Mas batendo fez? batendo pênalti. Se você olha, Manchester United de início no Real Madrid, então assim, o Diego Alves vai ser grande coisa porque defendeu um pênalti do CR7? Ok. Não, a questão assim o que o Cristiano Ronaldo fez pelo futebol, gente, tá ali, não vai ser eu, não vai ser Helena, ninguém vai falar, é incontestável, ninguém tem três bolas de ouro, né? Ninguém é melhor do mundo 3 vezes, assim, é por nada. O cara é muito bom. Mas se você acompanha de fato o Cristiano Ronaldo, você vai ver que ele dá um chute forte. Ele é um cara que bota aquele chute bem colocado, bota rasteiro. O pessoal que conhece sabe que bater pênalti não é a principal especialidade mas dele. ele é um cara que chuta com as 2 pernas, bate falta, cabeceia. Ele é o batedor principal? Ok, mas assim... Gente, acompanhando o Real, eu gosto muito do Real Madrid. Acompanhando o Real, quando o CR7 pegava na bola, eu ficava assim, ó Deus, não quero ver. Eu virava de costas. Porque não dava. Você olha a Champions de 2014, meu Jesus, como nós sofremos com aquele time. Deu certo, ok. Helena, mas foi difícil. maravilhosa, gente. Só pra gente dar aqui o recado pra elas, estão elogiando seu turbante. Ai, obrigada, gente. O turbante é lindo da Helena. Direto, esse aqui é da De minha Santa mãe que eu Cruz. peguei. Não é de Santa Cruz. Esse aqui é internacional. É made in China, provavelmente. Não, Tudo é made in China, O né? que a Mas gente esse chique aqui é outra coisa. eu comprei em Portugal, mas ele é da minha mãe. internacional. Mas ela sabe, eu não peguei escondido. Então, beijo, mãe. Obrigada por contribuir no look. Pra ela descobrir. Não, até porque não daria, né? Eu tô aqui, minha mãe não ia ver que eu tô. Helena coisa é nossa dela. blogueirinha, gente, porque o brinco dela arrasa, o turbante dela arrasa. Gente, o brinco é daqui de Alcântara, então alô, lojas de bijuteria, se quiserem me patrocinar, a gente tá aí pra jogo. Beijo. O Eduardo Silva, tô na audiência. Cadê Continue o na Eduardo? audiência. Ai, o Eduardo é da nossa matéria de daqui a pouco. Já posso falar da matéria, gente? Não, claro posso que não. falar da matéria Claro ainda? que nós estamos ansiosos igual Ah, a que pena. Ó, é porque a gente foi numa rádio alternativa, independente, né? Aqui de São Gonçalo. Então, a galera da rádio que tá aí acompanhando o programa, porque eu vi vocês aqui em algum momento, mas esse troço sobe muito rápido, eu não consigo acompanhar. Beijo pra vocês e daqui a pouco a matéria vai passar. Então, só pra dizer assim que o Flamengo ainda não anunciou nenhum técnico. O Jaime vai comandar o time no meio da semana. E o Flamengo parece que fez uma proposta ao Roger Machado. Mas a torcida nas redes sociais está pedindo em peso o Reinaldo Rueda, que foi campeão pela Libertadores pelo Nacional. Pelo Atlético Nacional. Isso, pelo Atlético Nacional ano passado. E já foi técnico do Berrio. A torcida está pedindo. Eu acho que talvez valeria a pena o Flamengo arriscar um cara aí estrangeiro, né? Que pelo visto faz um trabalho bom. E Você não gostaria de ter Roger Machado? Não que eu não tem gente gostaria, boa mas... no Brasil, gente, pra comandar o Flamengo? Cara, pelas propostas que eles, assim, os nomes que eles deram, Eduardo Batista, Paulo Autuori, pra mim são 2 técnicos fraquíssimos, apesar que é uma tecla que eu venho batendo. O Flamengo não é um time difícil de ser comandado. O Flamengo não tem um time ruim. Porque quando você tem um time ruim, um time que tem carência nas posições, falta, o jogador tem que ficar inventando, é difícil quando você tem um técnico ruim. Porque aí o técnico vai ter que fazer milagre, quando não é um técnico muito bom, você acaba se complicando. Mas como o time do Flamengo já é um time melhor, eu acho que, né,
Mas aí vamos ver mais pra frente que a diretoria vai se manifestar e quem vai contratar. Espero que venha e faça um bom... Gente, o pessoal aqui, o Rodrigo Mota, falou que o Roger recusou a proposta do Flamengo, né? Porque o Roger, quando ele saiu do Atlético Mineiro, ele disse que não queria trabalhar até o final da temporada. Queria eu, né? Falar, gente, eu não vou trabalhar até o final do ano. Mas enfim, técnico pode. Ele tem os motivos dele. E o Roger, né, sai do Atlético Mineiro num mau momento. O Atlético Mineiro, mais ou menos, a mesma realidade do Flamengo, né? Um bom elenco, mas que não rendeu nada. O Atlético ainda tá na Libertadores, obviamente, mas não pode não estar daqui a poucos dias. Foi eliminado na Copa do Brasil, não vai bem no Brasileiro, então assim, saiu. Mas ele fez um bom trabalho no Grêmio em 2015, então fica aí essa coisa de será que valeria, será que valeria. O Roger tá dizendo que ele já recusou. Tinha uma matéria hoje de tarde, o pessoal tava falando ainda que ainda não havia um posicionamento oficial. Mas ó, o Joseph Eduardo, desculpa se eu não falei seu nome certo, disse que quer Cristóvão Borges no Flamengo. Ai, que engraçadinho. Por falar em estrangeiro, eu conheço alguém que também deve estar muito feliz com a demissão do Zé Ricardo, que é o argentino Alejandro González. Ele é apaixonado pelo Flamengo e a gente fez uma matéria muito legal com ele. Já não basta ser argentino. Ese amor de Flamengo comienza en Argentina. En Argentina en los años 80 se conocía más el Flamengo y un poco Santos. Só que Flamengo tenía un ala de una torcida de la raza rubro-negra que tiene una sede en Córdoba, ¿no? Ahí uno se va apasionando, viene el año 80, 81, Zico, y ahí comenzó la pasión por el Flamengo, ¿no? Yo tengo un time en Argentina de corazón, pero mi time en Brasil siempre fue el Flamengo, ¿no? E seu primeiro contato com o país do Brasil foi em 85, né? Na Libertadores. Mi primer contacto fue en el 85. Yo llegué con la torcida de Ferrocarril Oeste en el comienzo del 85. Ya que es un time pequeño, es la única Libertadores que él disputó, y fue contra Fluminense y Vasco, ¿no? Ahí llegué, asistimos a los jogos, vino bastante gente nosa, y fiqué encantado por el país, ¿no? Como yo gusto mucho de Brasil, ¿no? Amo Brasil, digo que es mi segunda patria, ¿no? Soy 50% argentino y 50% brasilero. El día de mi casamiento de civil, el día que yo me casé aquí en el civil en San Gonzalo, en el cartorio, Flamengo jugaba con Corinthians en San Pablo el domingo. Yo me casé un sábado, ¿no? Yo me casé un sábado. ¿Sabe dónde fue mi luna de miel? Dentro de un ónibus de la torcida para ir a asistir el juego a San Pablo. Ese fue. Y es una realidad, no es mentira, es una verdad. Yo soy fanático, yo reconozco, soy fanático. Cada uno tiene su fanatismo. Mi fanatismo es el Flamengo. Sí, ídolo que yo gosto es Zico, ¿no? Zico es el principal, ¿no? Es nuestro rey, como se dice. No tuve oportunidad de conversar con él. No tuve nunca la oportunidad de estar así conversando con él. Você gostaria de conhecê-lo? Sí, claro. O que você falaria para ele? Bueno, la admiración que yo tengo por él, ¿no? No solo como jugador de fútbol, sino como persona. Porque no es solo ver como él es como jugador, que fue un genio, sino que también como persona, ¿no? Persona de bem que ele é. Pessoal, eu quero agradecer os comentários. Muita gente aqui mandando alô, vários amigos, várias pessoas que a gente não conhece, que a gente fica muito feliz porque estão acompanhando a gente. Mariana, minha amiga maravilhosa, beijo pra você. Helena Minota. Helena Minota, ela mandou uns 4 comentários, eu tinha que falar. Aí Manda depois beijo as pessoas pra que eu não Cíntia. falei vão reclamar. A mãe da Cíntia é a mais assídua de todas. Aí não vai Beijo, mandar mãe. beijo pra Dona ela. Tânia! Obrigada. Beijo, obrigada. Mãe boa é assim, que Gente, assiste. o programa já avançou muito, né? A gente antes tinha um reloginho aqui, de repente sumiu com o nosso relógio, agora a gente fala pra caramba, daqui a pouco vai ser 1 hora de programa. Mas o que eu quero dizer, o
pessoal da produção tá bolado porque eu tô dando bronca neles ao vivo, mas eu tô fazendo isso sim. O que eu quero dizer é que a gente foi lá na rádio, como eu falei mais cedo, e a gente vai colocar a matéria aí. Tem 2 meninas gonçalenses que estão no arraso, comentando futebol nos campos por aí, e a gente vai colocar a matéria pra vocês acompanharem, e eu espero que vocês gostem bastante. A matéria vai entrar daqui a pouco. Estão mandando eu continuar falando. Não me manda eu continuar falando, que não vai dar certo me mandar. Vocês estão dando corda mesmo? Gente, a rádio fica... Aí ele vai me cortar do nada, pessoal. A rádio fica ali no Colubandê, se chama Esporte Metropolitano. Eles fazem um trabalho voluntário e um trabalho de muita qualidade. E agora a matéria já está pronta, vocês vão ver. Fala galera do De Salto Alto Chuteira, eu sou Helena Wesley e estou aqui para conhecer um pessoal que bate um bolão no esporte. Aqui é o estúdio da Rádio Esporte Metropolitano e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho de 2 meninas, a Maria Paula e a Samara, que são comentaristas aqui na rádio. Vamos lá? E eu queria saber de vocês, meninas, como é que surgiu esse interesse em entrar no mundo do jornalismo esportivo e particularmente na rádio? É que a gente estava conversando, o futebol ele acaba sendo uma paixão, o esporte também, né? E começando a carreira, o que aparecer a gente está pegando. Eu fui indicada por um amigo que já colaborava na Rádio Esporte Metropolitano e eu adorei a oportunidade, adorei como eu fui recebida aqui. E aí eu fui caminhando, estou caminhando cada vez mais no futebol e no esporte. E você, Samara, conta um pouquinho da sua história. Então, eu entrei no jornalismo quando eu fiz a prova, né, pro Enem, aquela coisa, eu fiquei em decisão entre jornalismo e serviço social. E saiu a bolsa para jornalismo. E quando eu entrei em jornalismo, eu já sabia que eu queria seguir a área esportiva, porque, né, pai, irmão dentro de casa, desde criancinha lá, eles vendo futebol, gritando a cada gol e tudo mais. Então, eu entrei no jornalismo sabendo que eu queria seguir a área esportiva. Agitando o coração da galera, boa tarde a você, querido amigo ouvinte, ligado no som da Rádio Esporte Metropolitano, jogaço de bola Flamengo e Botafogo, semifinal da Copa do Brasil, e para fazer esse jogo comigo está aqui do meu lado Maria Paula e Samara Oliveira. Muito boa tarde, Maria Paula. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Samara, boa tarde maravilhoso para todos os ouvintes da melhor rádio web do Brasil. E com a gente também Samara Oliveira. Boa tarde, Samara. Samara Oliveira. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Maria Paula, boa tarde, ouvintes da Rádio Esporte Metropolitano. Pessoal, pelo visto, Botafogo e Flamengo pela Copa do Brasil aqui na Esporte Metropolitano vai ser sucesso. O que eu quero saber é o seguinte, será que se o narrador tiver um imprevisto, vou atrasar, ele passar mal, será que as meninas dão conta do recado e narram a partida pra gente? Vamos ver. Vamos lá, Samara. Everton recebe do lado esquerdo, cruza pra dentro da área, Vitor Luiz tira, Guerreiro recebe, tá lá. Gol! Guerreiro pro Flamengo! Muito bom! Ó, a Samara arrebentou aqui na narração do gol do Guerreiro. Vamos ver como é que vai sair a Maria. Com você, Maria. Everton recebe na ponta esquerda, cruza pra dentro da área, Guerreiro pegou, tá lá. Gol do Flamengo! Guerreiro! Meninas, muito obrigada por terem nos recebido. Parabéns por vocês serem aí mulheres que já fazem a diferença no futebol, no jornalismo esportivo. Isso é muito bacana, muito importante, com certeza vai ser inspirador para muita gente, né? Bom, eu vou aproveitar que estou com a palavra e vou puxar a agenda da semana. Obviamente que o jogo mais importante de todos é o meu, mas eu vou ter que deixar as outras pessoas comentarem também, não é mesmo? O Botafogo joga só na quinta-feira. É um jogo muito cedo, não sei qual é a necessidade. O jogo 7h15 da noite, pra gente pegar o quê? Trem na hora do rush. Isso não é esperteza, mas eu acredito que quem tenha colocado o horário seja o pessoal da televisão lá do Uruguai. O jogo é às 7h15 no Newton Santos. O Botafogo tem a vantagem do empate porque venceu lá no Uruguai por 1-0. Na quarta-feira, o Fluminense joga contra a Ponte Preta, aquela partida. É um jogo atrasado, né, pela Isso. 17ª rodada, que não teve como acontecer por causa da morte do João Pedro. Exatamente. E também o Flamengo tem o jogo de volta contra o Palestino. Foi 5-2, não foi? O primeiro? Isso, e o jogo agora é aqui na ilha. Quarta-feira,
9h45. E o jogo do Fluminense é às 8h. Lá no Moisés Lucaré. Então é isso, gente. Nosso programa está chegando ao fim, né? Antes, não sei se você ia falar ou não, só pra gente não esquecer de agradecer a Rita Borel. Ela ia falar, mas ela sempre interrompe, ela fica esperando um momento pra te interromper. Não, eu tô quietinha, gente. A gente quer agradecer a Rita Borel, ela que é responsável por me deixar assim, ó, maravilhosa. Sigam ela lá no Instagram, é Rita Borel. Agora você pode falar, Tony, que você sabe de cabeça. Fala aí, Rita pô. Borel. Se vira aí. Rita, não tô falando no seu Instagram porque não quero falar mais também. Mas vai passar aí nos Vai cards. passar, isso aí, gente, vai passar nos Só créditos. vou falar porque eu gosto muito dela. Rita de Cássia. Tá bom. BS, eu acho. Mentira, e coloca essa carente, né, gente? Então, a gente queria agradecer. Tá passando, tá vendo só? Parece que o jogo virou. Não é mesmo? Não é mesmo? De Cássia BS, com WhatsApp, tudo. Chamem ela lá. Só não falem que chama no Zap, que essas coisas não é horrível. Zap. A gente queria agradecer o pessoal que participou, que comentou. Continuem nos assistindo. Botem aí no despertador de vocês. Toda segunda-feira, às 6h, nós temos um encontro marcado aqui. A gente espera vocês. Um beijo e até a próxima.